Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso de número 14. Amém? Todos acharam? Aqueles que acharam, coloquem-se de pé, vamos fazer esta leitura. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 14, vamos estar lendo até o verso 19, que diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, podeis assentar. O tema da mensagem desta noite é: O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, um pouco antes deste momento, ele havia sido levado ao deserto para ser tentado. O início do capítulo 4 diz que ele foi levado cheio do Espírito Santo, assim que voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali, 40 dias, foi tentado pelo diabo. E naqueles dias ele jejuou, estava jejuando, e passou por aquela tentação que todos já ouviram falar, todos já leram. Se você não leu ainda, tem a oportunidade depois de ler esse capítulo 4. Então, diz o texto que nós lemos, verso 14, ele, pelo poder do Espírito, voltou para Galileia. E diz o texto que a sua fama correu por todas as terras em derredor. Todo mundo ouvia falar de Jesus. Todo mundo ouvia falar das coisas que Jesus fazia, das coisas extraordinárias que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia. Diz o texto que a sua fama correu por toda a terra. E eu estava pensando neste dia a respeito desta palavra, contextualizando para os nossos dias. Será que hoje você é capaz de dizer que a fama de Jesus corre por toda a terra? As pessoas ouvem falar daquilo que Jesus tem feito. As pessoas têm ouvido falar das coisas extraordinárias que Jesus está fazendo. Será que você pode afirmar isso? Será que você pode verdadeiramente visualizar isso acontecendo nos nossos dias? Jesus é o mesmo. É o mesmo de ontem, continua sendo o mesmo hoje
e continuará sendo o mesmo amanhã, assim como o seu poder, que atuou no passado, continua ainda atuando neste presente e continuará atuando no futuro. Mas ora, onde está então esta comparação daquele tempo para este tempo? Onde está, vamos dizer assim, o erro? Onde está a falha? Porque nós não conseguimos enxergar isso que aconteceu aqui nos nossos dias. Podemos até dizer que enxergamos muito pouco. Uma coisa acontecendo ali, outra lá. A irmã que foi curada, a irmã Eliliane que foi curada do caroço que apareceu no seu braço. É uma coisa aqui, outra ali. E eu quero te trazer à memória aquilo que Jesus disse aqui no verso de número 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito do Senhor ungiu a Jesus para fazer aquilo que ele fazia. Quando Jesus encerra o seu ministério, ele chama os seus discípulos, os apóstolos, os 12, os mais achegados, e comissiona. O que é comissionar? Comissionar é repassar uma missão. A missão que estava nas mãos de Jesus é repassada para os apóstolos, para os 12, que agora, de posse da missão que Jesus bem começara, agora a missão deles é dar seguimento, continuar levando este ministério avante, continuar fazendo discípulos. E eles bem fizeram discípulos e os discípulos mais discípulos, e hoje somos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Não pense você que esta comissão foi dada apenas aos primeiros discípulos. O que é discipular? O que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é forjar no outro as suas características. É ensinar o outro a fazer como você faz, da maneira que você faz. Então os discípulos, ao fazerem novos discípulos, eles repassavam esta missão, esta comissão dada por Jesus aos novos discípulos. Qual era a missão? Ide, fazei discípulos em todas as nações. A grande ordem de evangelização mundial, que foi começada lá atrás. E os discípulos começaram a partir do evento de Pentecostes, de Atos capítulo 2, quando Jesus dá a seguinte ordem: esperai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles aguardaram ali, porque faltava o último elemento, faltava aquele toque final para que eles começassem a obra. E ali houve um derramar do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. E agora, cheios do Espírito Santo, eles começam a fazer a obra. Começam a avançar com a missão que Jesus havia dado a eles. E se começarmos, ou melhor, quando começamos a ler os primeiros capítulos de Atos, e o livro de Atos, poderíamos dizer
Poderíamos até dizer de uma outra forma o livro de Atos. O livro de Atos poderia se chamar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque este livro de Atos está encharcado da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles homens estavam encharcados da presença do Espírito Santo. E o que vemos no livro de Atos? Vemos a fama de Jesus percorrendo. A fama de Jesus percorrendo as cidades. Porque a missão repassada que os discípulos estavam executando não era para trazer fama para eles, e sim para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. E eles avançando e efetuando grandes milagres, coisas extraordinárias, a ponto das pessoas, ao saber que Pedro ia passar, colocavam os enfermos à beira do caminho, para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse e curasse as pessoas. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que o Espírito do Senhor estava sobre eles. Homens que foram ungidos pelo Senhor. Mas para que esta unção? Nós temos duas coisas. A primeira é que o Espírito do Senhor está sobre mim. E a segunda é que Ele me ungiu. Duas coisas. E a pergunta é: para que o Senhor ungiu a Jesus? Para que o Senhor ungiu os discípulos, os apóstolos? Para que o Senhor tem ungido os novos discípulos? Para que o Senhor tem te ungido? Para quê? E vem a resposta logo abaixo: para evangelizar, para curar, para libertar os cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. É dizer que o momento de aceitar o Senhor é agora, é já, porque estamos no ano aceitável. Ainda há a oportunidade, porque haverá um dia em que esta oportunidade se encerrará. Se encerrará. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos a certeza de que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Lembra do discurso de Pedro? No início do capítulo de Atos, quando há o derramar de Pentecostes, e aqueles homens estavam zombando, e Pedro diz: olha, isso que está acontecendo é o que está escrito, que foi escrito pelo profeta Joel, Joel capítulo 2, que nos últimos dias derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor prometeu que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E o que o Senhor promete, Ele cumpre. O que o Senhor promete, Ele cumpre. O Senhor já derramou o Espírito sobre a igreja. Basta apenas você tomar posse disto. Basta apenas você acreditar nisto. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre a sua vida. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa é que Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele me ungiu para executar essa obra.
esta obra que ele mesmo outorgou aos seus discípulos. Jesus falava assim, olha, ó, vocês aí, vocês 4 aí, vocês 5, vocês, os 10, chamavam o número de discípulos. Faz o seguinte, olha, vocês vão na tal cidade e anuncia. Diga, é chegado o reino. Não foi assim que Jesus falava? Vai lá e anuncia, é chegado o reino. Então vocês anunciam lá. Se tiver algum enfermo, cure os enfermos, tá? Cure os enfermos. Se tiver algum enfermo, cure. Cure os enfermos. Parece simples. Parece que é uma coisa muito simples. Não parece que é uma coisa simples? E é simples. E é simples. Sabe por quê? Porque não depende de mim. Não depende de você. Não é pelo meu poder, não é pelo seu poder. Porque nós não temos poder para isso. Mas é pelo poder do Senhor. Pedro falava, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O Senhor me ungiu para evangelizar, para curar, para colocar em liberdade os cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É simples. É simples. Mas por que então não fazemos? É simples. Por que não fazemos? E eu vou te mostrar como é simples. Hoje, eu estava preparando uma torneira ali. Aumentando um pouco a torneira para poder lavar as panelas que fazem a comida para a ação social. Por ser panelas muito grandes, não estava dando ali no lugar de lavar, a torneira estava atrapalhando. Então eu tinha que levantar um pouco mais a torneira. E para levantar a torneira, precisava colocar um joelho, um pedacinho de tubo, outro joelho, uma cola, um veda-rosca, parafusar a torneira e pronto. Um pedaço de tubo, 2 joelhos, um nipo, uma cola e um veda-rosca. Se eu pegasse esses elementos, e eu vou tirar os irmãos, deixar só as irmãs, e falasse assim, olha só, tá aqui, reúnam aí vocês, e vão lá e façam. Eu quero dizer que é uma coisa simples, que as irmãs poderiam fazer isso, mesmo que, eu não sei, uma vai falar assim, não, eu acho que tem que cortar, mede aqui, corta aqui, ó, vamos passar cola aqui, ó, eu acho que colando assim, eu já vi alguém fazendo assim. Eu tenho certeza que as irmãs iriam conseguir colocar a torneira funcionando. E eu digo mais que os jovens, se essa missão fosse dada aos jovens, eles iam lá e iam fazer. E se eu desse agora, nesse momento, entregasse na mão de vocês, vocês iriam conseguir fazer? Aí iam pensar, as peças não entram sozinhas lá. Aí, eu ia falar assim, olha, aqui tem uma bolsa, a bolsa de trabalho. E nesta bolsa tem todas as ferramentas necessárias para fazer o trabalho. E agora eu pergunto, ficou mais fácil ou não? Agora ficou mais fácil. Agora as irmãs podem ali, ó, abrir a bolsa, ó, achei uma serra aqui, dá para serrar. A cola, acho que essa aqui é a cola, então vamos passar aqui. E vão executar o trabalho. Por quê? Porque eu dei o material e as ferramentas necessárias para o trabalho.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando Jesus passou a missão e disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos, dando vista aos cegos. Quando ele deu esta ordem, deste trabalho, desta missão, ele não simplesmente falou: ó, vai e façam. Ele deu uma bolsa com todas as ferramentas necessárias para executar este trabalho. Por quê? Porque quando ele unge, ele derrama todas as ferramentas necessárias para este trabalho, todas as ferramentas necessárias para curar, para libertar, para colocar os cativos novamente em liberdade, para dar vista ao cego, para dar audição novamente aos surdos. Ele dá as ferramentas. Você não vai fazer uma obra sem ferramenta. Você não vai fazer uma obra que você vai ficar: poxa, como é que eu faço? Eu não consigo, eu tinha que serrar isso aqui, eu não consigo serrar porque não tem uma serra. Não, está aqui a serra. Mas precisa colar, está aqui a cola. Mas precisa disso, está aqui. Precisa disso, está aqui. Não tem desculpa, está tudo aqui. Basta você querer fazer. Se você quiser fazer, você vai estar capacitado e aparamentado para fazer esta obra. Você tem que entender que o Espírito Santo está sobre a sua vida. Você tem que entender que Ele te ungiu. Ele te ungiu, e se Ele te ungiu, Ele derramou as ferramentas. São os dons do Espírito Santo que estão aí para todos aqueles que o buscarem. O apóstolo Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho excelente. Cabe a nós, os discípulos deste tempo, fazer a fama de Jesus percorrer novamente nesta terra. Há muito escândalo? Sim. Há muita frieza? Sim. Há muito pecado? Sim. Mas há muitos joelhos que ainda não se dobraram. Há muitos homens e mulheres que ainda permanecem fiéis ao Senhor. Há muitos homens e mulheres que permanecem comprometidos, desejosos em fazer a obra com zelo, com todo o amor, com toda a dedicação, para que esta obra cresça, para que as pessoas conheçam a Jesus, não apenas de ouvir falar, mas experimente. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e Ele te ungiu. Não duvide disso, não duvide disso. Nós somos os profetas dessa geração, nós somos os discípulos dessa geração, e se a fama de Jesus não está percorrendo este mundo, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa, que somos os discípulos desta geração, que somos os profetas dessa geração. É preciso buscar esse enchimento do Senhor, a ponto de transbordar, respirar esta presença, porque esta presença vai começar a nos embalar, vai começar a nos levar a lugares que a gente jamais imaginou que poderia ir. Estamos próximos do fim. Os sinais estão aí. A cada dia uma bomba. A cada dia somos surpreendidos por uma notícia. E muitas vezes já nem nos abalam tanto, porque já estamos esperando. Agora, eu vou dizer o que o mundo não espera. Você sabe o que o mundo não espera? O mundo não espera
o poder transformador do Senhor. O mundo não espera uma igreja que brilhe e resplandeça esta luz, que ofusque as trevas. O mundo não espera um exalar do bom perfume de Cristo. E nós somos aqueles que iremos surpreender o mundo, levando o brilho do Senhor, levando o aroma do Senhor, levando os dons, levando os sinais, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguiriam os que creem. Os sinais seguiriam os que creem. É tempo de ativar a chama, o fogo, que um dia ardeu nas nossas vidas, de uma maneira muito intensa, e agora, porventura, não está ardendo tanto. É preciso pedir: Senhor, venha arder esta chama novamente, venha me colocar embrasado novamente. Eu quero respirar o teu evangelho, eu quero respirar a tua palavra, para quando eu falar, a tua palavra transborde e venha alcançar todos aqueles que eu tiver em contato. É simples. É simples. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. É simples, porque Ele nos ungiu. É simples, porque Ele nos deu as ferramentas necessárias. É simples. Só tem um detalhe que atrapalha tudo. Só tem uma coisinha que atrapalha tudo. Se chama o meu eu. O meu eu. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou tão pequeno. Ah, eu sou o menor desta casa. Ah, eu não sei, não sou tão instruído. Ah, eu não estudei teologia. Ah, os discípulos, os apóstolos, os primeiros, eram homens indoutos, homens que não tinham instrução, não tinham conhecimento. Lá um ou outro que tinha. Dentro dos discípulos, havia aqueles que tinham instrução, aqueles que não tinham, aqueles que eram grossos, aqueles que eram mais educados, aqueles que eram rude. Tinham vários. Por quê? Porque eles iam ter contato com várias pessoas. Os rudes iam ter contato com os rudes, aqueles que não tinham tanto conhecimento iam ter contato com aqueles que não tinham tanto conhecimento, iam falar a mesma língua. Aqueles que tinham uma certa instrução iam falar aqueles que tinham uma maior instrução. Fato é que todos eram usados, sem distinção. Ah, porque Lucas, ele era médico, tinha uma instrução, era mais usado do que Pedro, que era um pescador. Não, muito pelo contrário. Nós às vezes vemos aqueles mais humildes sendo mais usados. Deixa o Senhor te usar nesta terra. Deixa o Senhor te levar mais além. Ele tem uma obra grandiosa na tua vida. Ele tem uma obra grandiosa na nossa vida. Ele tem uma obra grandiosa na vida da igreja. E nós somos a igreja. E nós que temos que levar a fama de Jesus. Não a nossa fama, não a fama da igreja, a fama de Jesus. Que Jesus continua hoje fazendo as mesmas coisas que fazia no passado. Mas como? Através da minha vida, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele te ungiu. Não duvide disso. Não duvide disso. Coloque o Senhor à prova. Senhor, se isto tudo mesmo é verdade, então me mostre. O Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Busque ser um verdadeiro adorador.
busca adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor é amar extremadamente, é amar intensamente. E amar intensamente ao Senhor é colocar em prática, é fazer aquilo que Ele mesmo orientou aos primeiros discípulos: e de fazer discípulos. E assim vamos expandir o reino do Senhor, antes que seja tarde, antes que não haja mais a oportunidade para aqueles que estão indo para um caminho que nós sabemos bem onde vai dar, um caminho de separação eterna. Mas nós temos a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. Esta é a palavra que está sobre a sua vida. Você foi ungido pelo Senhor para fazer a diferença nessa terra. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. São poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que se comprometem com a obra, são poucos aqueles que se colocam à disposição, são poucos aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui. São poucos aqueles que não questionam. Hoje nós vimos aquele episódio de Abraão, quando o Senhor pede a Isaac. O que Abraão faz? Ele foi. Ele não questionou, ele não ficou revoltado: Senhor, logo meu filho. Ele simplesmente obedeceu. E no final, o Senhor mostrou a ele: olha, eu não quero o seu filho, eu quero apenas o seu coração. O Senhor não quer o seu sacrifício físico, o Senhor não quer tirar nada de você, o Senhor quer o seu coração disposto a fazer a obra como ela deve ser feita. E nesta noite é a noite de rompermos com as barreiras que nos impedem de dar um passo. Para muitos, um passo de fé. Senhor, olha, eu não sei não, mas eu vou dar esse passo. Por mim, eu sei que não dá, mas eu vou, porque se tu me ungiu, tu vai me capacitar e tu vai fazer através da minha vida. Então é a noite de rompermos com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, que todas elas passam pelo nosso eu, todas elas passam pelo crivo do nosso eu, daquilo que eu acho, daquilo que eu vejo, das minhas possibilidades, das minhas forças. Mas a nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor. E é o Senhor que faz através das nossas vidas. E você vai orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração e abra o seu coração para o Senhor nesta hora. Fale com Ele, coloque para Ele
aquelas dificuldades ou aqueles empecilhos que você julga ter, coloque para Ele. Mas também diga para Ele: Senhor, eis aqui o meu coração. Ele é seu. Eu te dou o meu coração. Faça como tu queres. A única coisa que eu vou fazer vai ser obedecer. Obedecer. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua graça, Senhor, que excede todo o entendimento. Te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, que ela se renova a cada dia. Mesmo falhos e imperfeitos que somos, mesmo assim, tu estás disposto a nos usar. E nesta noite, Senhor, queremos entregar o nosso coração a Ti. Queremos assumir a certeza de que o Teu Espírito Santo está sobre as nossas vidas, Senhor. Não queremos mais duvidar, nem um minuto sequer. E nós tomamos posse desta unção que Tu derramaste sobre as nossas cabeças. E queremos dizer: Senhor, estamos aqui. O Teu exército está aqui, prontos para enfrentarmos as batalhas, para arrancar das garras do inimigo todos aqueles que estão escravizados, todos aqueles que estão sendo oprimidos, todos aqueles que estão sendo enganados, todos aqueles que estão cegos, indo para uma eternidade sem a Tua presença, Senhor. Nós queremos ir lá e resgatar estas almas, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que Tu esteja, Deus, capacitando cada um nesta noite, derramando os Teus dons sobre cada vida aqui nesta noite, Senhor. Que Tu esteja descendo uma unção fresca, um renovo sobre as nossas vidas nesta noite. Que Teu bálsamo, ó Pai, venha nos dar o refrigério necessário para a nossa alma. E que jamais venhamos a perder o foco. Continuaremos avançando e conquistando para o Teu reino. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que Tu estás fazendo na minha vida, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, dia a dia. Capacita o Teu povo, ó Pai. Capacita o Teu exército, ó Pai. Coloca o Teu exército em marcha, porque vamos marchar e vamos conquistar para o Teu reino, para que a Tua fama percorra este mundo, e este mundo veja que o Senhor continua agindo ainda hoje, transformando, libertando, curando e salvando para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Tome posse. Tome posse da unção que está sobre a sua vida. Tome posse. E diga apenas para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para marchar junto desse exército e conquistar para o Teu reino. Aleluia. Aleluia.